Amém, gente. Vamos continuar então onde a gente parou, tá bom? Amém, gente? Então eu ia pedir para você botar a mão na cabeça do irmão ao seu lado. Não precisa fazer isso não. Bota na sua cabeça mesmo. Diz assim: Deus e Pai querido, eu amo a tua palavra. Me ensina a caminhar em obediência ao Senhor e receber cada bênção prometida na tua palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, maldição e bênção, na verdade, tem muita gente mentindo pra gente com boas intenções, mas não tem falado a verdade. Então tem gente que tem assim experimentado repetições de tragédias, de dramas na sua própria família. Aí tem que vir a expressão, maldição hereditária, que é justamente retirada do texto, fora do contexto, de Deuteronômio 24, 20, verso 4, e Deuteronômio 5. Quando diz: eu sou Deus zeloso, e eu visito o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Na verdade, nós aprendemos a pecar em casa. Você quer ver uma coisa interessante? Para a gente tentar costurar e fechar esse assunto, e entrar num assunto acessório do lado desse. Malaquias capítulo 3, verso 8. Malaquias 8, 9 e 10. Eu vou ler o 8, o 9 e o 10. Você pode colocar um de cada um, tá bom, Gabriel? Malaquias capítulo 3, verso 8, está aqui. A gente falou sobre a maldição que vem pela desobediência, não é isso? Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Olha que coisa interessante. Vocês estão debaixo de grande maldição. A versão fiel fala assim, com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Aí ele vai para o verso 10, que é um verso que todo mundo conhece. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, ou seja, a casa do tesouro, onde se guarda o tesouro do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas. Estão vendo que bênção e maldição estão caminhando junto da obediência e da desobediência? Então tem gente que pensa que desobedecer é bom. Repara, pastora, na minha igreja eu nem quero saber quem é dizimista ou não. Não quero nem saber. Mas a pessoa que não é dizimista, ela tem uma vida financeira toda enrolada. É impressionante. Eu estava em Campinas ministrando, lá no pastor Josimar Fonseca, um grande amigo meu, da família da fé. E aí, durante um momento, estava dando um curso, inclusive, sobre finanças. Eu tenho um curso, assim, bem bacana nessa área. E aí, um rapaz, na hora do ofertório, na hora do momento de dízimo da fé, ele ficou endemoniado assim, na frente do gasofilácio. Era um Exu tranca-rua, um espírito imundo, um perdedor, um derrotado pelo sangue da cruz. Aí na hora assim, eu peguei ele assim, expulsei o demônio. Aí eu perguntei assim: quem aqui não é dizimista? Aí tem sempre aquela pessoa: não, eu não sou dizimista. A pessoa não conhece a Bíblia, ela pega um pedacinho da Bíblia. Diz que, por exemplo, no Novo Testamento fala sobre dízimo, gente? Fala ou não fala? Lê Hebreus capítulo 7, de 1 a 10. Lê Mateus capítulo 23, verso 23. Como é que não fala, gente? É um princípio que não vai cair. Só que o desobediente, ele quer uma desculpa para não obedecer. E falar de dinheiro em igreja é um negócio tão interessante. A igreja vive sob júdice. Todo mundo diz que pastor é ladrão. Gente, eu trabalhei desse meu ministério que eu estou 10 anos como pastor voluntário, sem receber um centavo, nem oferta de gasolina, nada. Então tem muita gente que é ganancioso. Você vê que o espírito de Mamon, esse demônio, é um demônio que a pessoa não manifesta não, gente. Ele entra em Judas, em João capítulo 13. Vê se ele ficou babando lá, ficou tortão, botou a mão para trás. Não fica não. Esse rapaz, eu perguntei assim: quem não é dizimista? É um menino: não sou. Um rapaz: o senhor. Me traz a menor nota que você tem aqui, gente. Aquele rapaz trouxe a menor, não dizimista. Pastora Maria, pastora Nazaré, quando eu joguei assim, para ele a nota, ele comeu a nota. Comeu assim, comeu o dinheiro.
é o que a Bíblia chama de devorador. Existem 4, interessantes, gafanhotos, né? Joel capítulo 1, leia Joel capítulo 1. Eu estou citando a Bíblia para você como um bom beriano. Investigue, vê se eu estou falando bobagem aqui. Joel capítulo 1, o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Nesse mesmo capítulo, Deus fala que eu devolverei a vós, quando ele fala da obediência, os anos consumidos pelo migrador, pelo cortador e pelo destruidor. Mas o devorador não, você perdeu, já era. Então bênção e maldição tem a ver com obediência. O homem acha que ele vai desobedecer a Deus e não vai ter uma resposta espiritual, não vai ter uma colheita. Vai ter, em qualquer área. Só que o coração do homem ganancioso, desejoso de prazer, ele quer fazer do jeito dele, acha que vai dar tudo certo. Não vai dar, não vai dar certo. Mateus capítulo 8, verso 8. Vocês estão pegando aí, gente? Vamos fazer um compromisso hoje aqui? Quer fazer um compromisso com Deus? Vocês querem ler os evangelhos em 10 dias? Querem fazer isso? Se vocês lerem 10 capítulos da Bíblia, abre no Novo Testamento em Mateus. 10 capítulos da Bíblia vai tomar de vocês 35 minutos do seu dia. Olha, é menos do que uma série do Netflix. É menos do que um jogo do campeonato catarinense do Criciúma, do Figueirense, do Avaí. Menos de um tempo. Em 35 minutos, 40 no máximo, você vai ler 10 capítulos da Bíblia. Se você ler durante 10 dias, 10 capítulos do Novo Testamento, durante 9 dias, você vai ler todos os evangelhos em 9 dias. Você quer dar para Deus 35 minutos da sua vida? Se você fizer isso, gente, é só acordar meia hora mais cedo. Não deixa para de noite não. Vai dormir mais cedo. Sai um pouquinho. Tem gente que gasta 3, 4 horas de WhatsApp, de Instagram. Não é proibido não, gente. É só você remir o tempo. Em meia hora de você por dia de Bíblia, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João em 9 dias. Você quer fazer isso? Leiam 10 capítulos por dia a partir de amanhã. Gente, tua vida começa a mudar ali. Na verdade, vós já estáis limpos. Não é isso que Jesus diz em João 15? Pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus purifica a vida da gente, tá bom? Vamos lá, João capítulo 8, verso 8. Vamos ler até o verso 13, tá? Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas, faz assim para mim, uma palavra. Tem que dizer. Eu tenho um livro chamado Intercessão em Chamas, está aí. A intercessão é uma das orações da Bíblia, uma das. Você vai ver na Bíblia oração de comunhão, oração de confissão. Você vai ver oração de adoração, oração de louvor. Você vai ver oração de clamor. Você vai ouvir oração onde a pessoa confessa pecado, oração de confissão, oração em línguas. Você vai ver a oração de intercessão. A intercessão é um encontro. A palavra intercessão na Bíblia significa encontrar. O intercessor é alguém que se encontra no mundo espiritual para pedir. Você vai se encontrar no mundo espiritual, ou com Deus ou com o diabo, não tem jeito. A intercessão vai se encontrar com Deus para pedir paz e misericórdia. A intercessão vai colidir com o mundo espiritual maligno para rechaçar, para expulsar, para fazer ele recuar. É assim que funciona a oração de intercessão. E esse homem, ele vem se encontrar com Jesus. Ele está falando assim, ó, dize uma palavra. É interessante. Senhor, eu não mereço te receber na minha casa, debaixo do meu teto. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Verso 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Diga, autoridade. Ele está falando que ele é sujeito à autoridade. Digo, e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, uma palavra, ele vai. Eu digo a outro, venha ou venha, uma palavra, ele vem. Diga ao outro, meu servo, faça, ele faz. Ele vai continuar, verso 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha, diga, fé. A fé, ela comunica. Romanos capítulo 10, verso 9. Se tu, no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a tua boca confessar, diga, com a boca confessar.
Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Tem muita gente que não compreende isso. Quem era batista, quem já foi metodista, presbiteriano, assembleano, vocês têm algo em comum comigo. A gente cresceu na igreja assim, ó. Vamos encerrar o culto com a oração silenciosa. Quem lembra disso? Quem lembra disso, levanta a mão. Só eu? Gente, qual é a oração silenciosa da Bíblia? Quero que vocês me lembrem uma. E não venha com a oração de Ana, não. A Bíblia diz que a sua boca mexia, ela balbuciava. Você não vai encontrar nenhuma oração silenciosa. Jesus não manda você orar calado. Ele diz assim: entra no secreto, ora em secreto. O teu Deus, o teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. A oração, ela fala com Deus. E aqui Jesus está impressionado porque ele fala: nem mesmo em Israel. Aqui vocês vão ouvir aqui, ó. Quer ver outra mentira gospel? Quando você orar, ore em silêncio para o diabo não roubar a tua bênção. Quem já ouviu essa besteira? Levanta a mão. Já ouviu? A besteira é uma bobagem. Você não vai encontrar. O diabo não vai roubar a tua bênção. O diabo não vai roubar a tua oração. Em Daniel capítulo 10, o anjo está lá, Daniel orando 21 dias, jejuando. Aí o anjo aparece para ele e fala assim: você, gente, quando o anjo aparece para Daniel, é um negócio doido. Você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia em que você se humilhou para buscar o Senhor, as suas palavras são ouvidas no céu. E eu vim por causa das suas palavras. A voz da gente, ela é acolhida, a oração é acolhida no céu. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: nem mesmo no povo de Israel, nem aqui na Senge de Morro da Fumaça, nem na Senge de Criciúma, nem nenhuma, eu não vi fé como a desse homem. Ele está falando que no meio do povo de Deus não tem fé como a do centurião, que tem soldado sob autoridade, e diz assim: diga uma palavra. Ele continua, verso 11: e digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os judeus achavam que só eles iam para o céu, o resto não ia. E continua verso 12: mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então quer dizer, aquele povo judeu que não creu, aí vem um centurião romano, é um capitão, o centurião é o comandante dos 100 homens, né, de uma companhia, pronto, é isso. Verso 13: então Jesus disse: autoridade é direito de governar. Se lembra do Biel? Não tinham 8 homens aqui? Ele estava cheio de medo, não estava? Ele não estava desencorajado? Eu falei assim no ouvido dele: confia no pastor. Eu não falei para você que meu filho de 10, 11 anos queimava o diabo? Tem que dizer: autoridade é direito de governo. O que Moisés falou? Está achando que Moisés foi na cara do faraó e falou assim? Foi com uma R-15? Foi com uma pistola? Foi com um fuzil? Foi com uma bomba nuclear? Ele foi com a palavra de Deus: eu te dou minha autoridade sobre o faraó. E ele chega para o faraó e fala 7 vezes: assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir, porque se você não libertar meu primogênito, o teu primogênito vai morrer. A palavra de autoridade, ela tem que ser liberada da boca da gente. Aqui Jesus, ele vai dizer, Jesus disse ao centurião, diz uma palavra: vá. Foi isso que ele pediu. Como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora seu servo foi curado. Autoridade é um direito de governo. Eu quero que você entenda como é que funciona o mundo espiritual, para você entender o que foi que Deus deu para a gente. Quando Jesus disse, Lucas 10, 17, por favor, Gabriel, agora eu estou com pouquíssimo tempo, eu preciso correr. Lucas 10, 17, Jesus vai dizer, os 72 voltaram os alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Quer dizer, quando eu uso o nome de Jesus, os demônios se submetem. Ele vai continuar. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo no céu como um relâmpago. Vai continuando: e dei a vocês, diga, Deus me deu a autoridade. Diga, autoridade. Autoridade é o que, gente? Diga, é dada. É a 5ª vez que eu falo essa noite. Você não pode deixar isso ser roubado do teu coração mais. Eis que dei a vocês autoridade. Para quê? Para pisarem sobre cobras e escorpiões
e sobre, pastor, e legiões. Pastor, e quando eu enfrento um espírito imundo que quebra tudo, pastor, e as falanges de demônios, todo eu te dei autoridade para você pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Joga essa conversa da retaliação fora, para com essa bobagem. Aí, pastor, eu fui lá orar, aconteceu alguma coisa. Querido, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, fica firme, ele vai ter que recuar. Jesus, ele destronou. Eu citei ontem, vamos de novo, Colossenses capítulo 2, verso 14. Vamos ver o que está escrito. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Colossenses 2, capítulo 2, verso 14. Travou? Volta o 13, por favor. Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e Ele nos perdoou todas as transgressões. Verso 14. Ele vai cancelar, cancelou a dívida. Gente, quando a gente peca, aprende um negócio: você nunca pecou contra o diabo. Você vai expulsar o demônio, o diabo fala assim: mas você fez isso, fez aquilo. Eu fiz mesmo. Gente, olha aqui, eu fiz pior, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Pega a tua lixeira e sai. Ele cancelou toda a dívida. Jesus pagou o preço do meu. Eu pequei contra Deus. Devo nada para o diabo e nunca devi. Ele é só um mentirosão. Ele removeu pregando na cruz, verso 15. E tendo, gente, esse versículo, ele é poderoso. Despojado, ele humilhou aqui poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto tem que aleluiar você. Gente, Jesus tirou a armadura. Ele despojar, retirar a resistência. Jesus, ele dá na cruz aquele sangue. É um golpe. Não é que faz o diabo beijar a lona, não, gente. Joga ele para fora do campeonato. Ele não pode resistir ao nome de Jesus. Ele não pode. Ele pode até falar assim: não saio. Como não saio dela, a mãe dela me deu. Mataram um garrote, derramaram sangue, fizeram um trabalho de encosto, trabalharam na cachoeira, na Mata Virgem, derramaram sangue no cemitério e foram lá no terreiro. Escute, diga assim: em nome de Jesus. Não, sem fé não funciona. Diga: em nome de Jesus Cristo. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha história. Tem que sair. Pastor, não saiu. Não, tem castas que resistem. Tem castas que só vão sair com jejum e oração, mas vão sair. A igreja precisa absorver a autoridade. Você precisa entender que é assim que funciona, querido. E não adianta que ele não vai sair com uma boa conduta tua, não. Ele só sai se você expulsar. O diabo só sai se você mandar ele sair, porque senão ele vai ficar aninhado lá dentro de uma trincheira. Você tem que chegar na tua casa, na vida do teu filho, na tua própria vida, e dizer: ó, acabou para você, hein? O pecado que te mantinha aqui agora acabou, não tem mais pecado não. Agora você vai sair em nome de Jesus. Você tem que expulsar ele, entenderam isso, gente? Jesus o despojou. Efésios capítulo 1, verso 1, 22. Efésios capítulo, vocês estão anotando? Pastor, essa mensagem vai ficar na internet. Depois você pega essa mensagem. Efésios capítulo 1, verso 21 e 22. 21 e 22.
muito acima de todo governo e autoridade. Ele está falando de Jesus. Poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na vindoura. Olha o que ele deu para você. Deus, diga Deus, colocou todas as coisas, ó, aqui, ó. Satanás tem um lugar de honra, é debaixo dos meus pés, é debaixo dos teus pés. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha para mim. Jesus é o cabeça, sim ou não, gente? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Jesus é o cabeça da igreja, sim ou não? Quem é o corpo de Cristo? Faz assim: eu sou o corpo de Cristo. Que você é a mão de Jesus, você é o braço de Jesus, você é o tórax de Jesus, você é o abdômen de Jesus, você é a perna de Jesus, você é o pé de Jesus. Ele está dizendo que ele pegou Satanás e colocou ele aqui, ó, para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Você está entendendo? Nada vos fará dano. Gente, você tem fé para isso, gente? Gente, você não pode se desencorajar diante da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Para de ter medo disso. Eu falei ontem aqui: não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Joga o pecado fora da tua vida. Joga esse desejo de querer ser fora da tua vida. Se submete a Deus, o diabo vai fugir de vocês. Vocês entenderam o que é autoridade? Gente, a autoridade é um princípio para a vida e para a morte. Autoridade é um princípio para você fazer prosperar. Tem gente que se auto-amaldiçoa. Tem gente que foi amaldiçoado em casa. Aí é uma palavra de praga: você não presta, você não é ninguém, não vai ser ninguém, nunca vai ser feliz, você nunca vai ser feliz sem mim. Está aí um estabanado, mão furada, um preguiçoso. E essa mentira entrou na tua cabeça. E toda mentira, escute isso, guarde isso, toda mentira é uma falsa profecia que você aceita como se fosse verdade. É mentira. Querido, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Não é que você vai ser, você é como uma cidade edificada sobre um monte. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem poder para expelir demônios, para curar enfermos. Deus te deu isso. Agora o que você tem que fazer? Usar a tua autoridade. Você tem que chegar na tua casa, estabelecer o trono e o reino de Deus. Você tem que fechar a porta da tua casa e começar a andar dentro da tua casa, dizendo: essa casa aqui é minha. Essa casa é território do Senhor. É o lugar onde o Espírito Santo vive. É o lugar onde o Espírito Santo fala com a gente. Essa casa aqui nós nos sentamos em paz. Esse lugar aqui é o lugar da comunhão, é o lugar de conforto dos meus filhos, é o lugar da prosperidade. Querido, você tem que chegar lá no teu armazém, você tem que chegar lá onde você guarda teu alimento. Você tem que lançar sobre aquilo que você vê uma palavra que vai atingir seu futuro. Mateus capítulo 21, verso 21. Vamos ver se o pastor está pregando heresia. Mateus capítulo 21, verso 21. Jesus respondeu. Quem crê em Jesus aqui de verdade? Você crê em Jesus? Eu asseguro, pensa uma segurança. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Alguém já viu o monte voar? Por que monte não voa? Por que, gente? Diga assim: porque é impossível. Diga: é impossível. É impossível o monte voar. Jesus está fazendo uma analogia, está brincando com a gente. Se você tiver fé, até o impossível vai acontecer. Tem gente que olha para o seu futuro, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu pai, para o seu filho, para o seu casamento, para a sua solidão, para a sua enfermidade, e acha que é impossível. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9: ajuda-me com a minha incredulidade. Mateus capítulo 17: Senhor, ajuda-me com a minha falta de fé.
Jesus diz: tudo é possível aquele que crê. Você acha que o pastor está fazendo um jogo de palavras? João capítulo 14, verso 12. Vamos ver o que Jesus diz. Quem crê em Jesus aqui, gente? Vamos ver se Jesus está brincando. João capítulo 14, verso 12, Gabriel. Saiu do ar? João 14, 12. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. É muito mais do que você expulsar demônio. É você dar um destino no seu próprio futuro. Querido, olha para mim, você tem que querer. Quero ser missionário. Querido, tira o passaporte. Isso é fé. Não adianta você querer ser missionário se você não tirar o passaporte. Quero ser missionário no Brasil, não tira passaporte. Mas eu quero ser missionário na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Vietnã. Eu quero ser missionário na Bósnia, na Europa. Eu quero ser missionário na Venezuela. Eu quero ser missionário numa tribo fora do país. Tira o passaporte. Pastor, aí você pensa que é só coisa espiritual. Não, querido. Eu quero conhecer Paris. Eu quero passear nas Maldivas. Compra uma mala. Pode comprar. Você está pensando que Deus não dá? Gente, Deus dá. E aí tem muita gente que fala assim: não, pastor, tanta gente sofrendo, eu vou pedir uma bobagem dessa. Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. É interessante, as pessoas acham que Deus não está preocupado com os pormenores da nossa vida. Ele está preocupado. Peça, ele será dado. De João capítulo 14 até 16, Jesus vai falar 6 vezes. João 14 a 16: tudo que pedires em meu nome, o meu Pai vos dará. Tudo que pedirem. Você não vai pedir o que, gente? Você não vai pedir a morte do adversário. Deus gosta disso. Ezequiel 33, 11. Ah, mas tem um vizinho meu chato, que eu quero que ele morra. Tem um político que eu quero que ele morra. Deus gosta disso, gente? Diga-lhes: juro pela minha palavra do soberano, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Você está pensando que morre um ímpio, você fala assim: bem feito. Está pensando que Deus fica feliz? Olha para mim. Não fica não. Eu não tenho prazer na morte da tua sogra miserável, aquela venenosa, cascavel. Deus não tem prazer nisso. Não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. O prazer de Deus está aonde, gente? No arrependimento, na vida com Deus. Vocês estão entendendo isso? Tem muita gente que está sofrendo hoje por causa de desobediência. Há uma história, eu tenho 2 minutos para contar. Por favor, 1 Reis capítulo 16, verso 30. 1 Reis 16, 30. É a história de um homem, filho de Onri. Ele é filho de um rei. O nome dele é Acabe. Esse sujeito é rei de Israel. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Você pode continuar verso 31, você vai ver com quem que ele casou. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Ele vem conhecendo o Senhor Deus. Aí ele casa com uma mulher que rouba o coração dele, chama Jezabel. E essa mulher faz ele mudar, entre aspas, de religião. Ele vai prestar culto a um ídolo, um demônio chamado Baal. Preste atenção, como é que é fácil a sedução desviar o coração de um homem.
Pega o menino, o adolescente, o jovem, está aqui no altar. Aí ele conhece uma menina bonitinha, lindinha. Ela não quer trazer ele para o culto, quer levar ele para um motel. Quer levar ele para a cama, para a casa dela, enquanto mamãe e papai não estão lá. Às vezes é incentivado por isso. A sedução na sexualidade, gente, ela provoca cegueira espiritual. Oséias capítulo 4, verso 11, verso 12, diz que a sensualidade é um demônio. Escute, você está pensando o quê? Que você vai ter sexo? Não, vou buscar prazer. Querido, o sexo tem um lugar de perfeição em Deus. Quem é casado aqui, levanta a mão. Viva uma vida sexualmente abundante. É isso que Deus quer. É isso que Deus... Esse amém é tão frouxo. Pensa um amém, amém assim, sem alegria, amém. É para vocês saírem daqui, os casados, e viverem uma vida sexual abundante. É isso que Deus quer para você. Foi Deus que fez. O que Deus, a genitália feminina e masculina que dá prazer, foi Deus que fez. Ele deu para você ter muito prazer. É para isso que Deus deu. Pronto. Quer ler cantares. Eles se provam, eles se beijam, eles se amam, eles vivem uma paixão torrencial. Pensa um fogo que tem naquele casal ali, em Salomão e a Sulamita. É aquilo ali que Deus quer para a gente. Só que o diabo, isso aí, irmão, vai nessa força. Agora, o que o diabo quer? Ele quer distorcer a sexualidade. Olha o que eu vou falar. Escuta essa aí. Bota o cinto. Quanto maior o número de parceiros sexuais que você tiver, isso é bíblico, tá, gente? Mais sozinho você vai ser. É muito sexo e nenhuma intimidade. É muito prazer e muita solidão. O sexo foi feito por Deus para suprimir a lacuna da solidão no coração do homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Você vê um monte de gente que teve uma, duas mulheres na Bíblia. Pega o livro de Gênesis, você vê a desgraça. Jacó tinha 4 mulheres dentro de casa. Desgraça, a tragédia. Deus te deu, homem, vou ser bem claro para você, na linguagem que você conhece. Deus te deu um pinto só, para você ter uma mulher só. Você não te deu 4, alguém nasceu com 4? Porque existe uma aliança que é feita na sexualidade. O que o diabo faz? Não, você tem que ser feliz. Transa com uma, transa com duas. Você mulher transa com uma, transa com duas, transa com um bicho. Gente, ele distorce. Aí ele produz o que? Morte. Gente, morte. Isso não é brincadeira. Esse homem aqui, ele teve o coração dele. Pega Salomão, o homem mais inteligente da história. Pega, leia em casa, por favor, 1 Reis capítulo 11. Pega e leia esse texto em casa. Salomão decretou. Deus fica tão zangado com Salomão, porque Deus tinha aparecido 2 vezes para Salomão. Você imagina Deus aparecer para você? Você morre. A gente não consegue ver a glória de Deus e ficar vivo, não, a gente morre. E Deus apareceu 2 vezes para ele. Aí quando Deus encontra com Salomão, pode deixar aqui, ó. Amém. Mas eu já vou acabar, pastor. Quando Deus fala com Salomão, ele fala assim, ó: porque você desprezou a minha palavra. Gente, Deus falou a mesma coisa para o pai dele, Davi. Lembra que Davi olhou para a vizinha? A vizinha era bonita ou não era, gente? Era a garota da capa. A vizinha era a mulher do 301. E ele olhou e falou. Ele foi lá no Instagram dela. Ele foi no Facebook. Para quem o velho usa Facebook, né? Os velhos usam Facebook. Coisa de velho, coisa de cringe. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Vocês não entenderam nada, né, pastor? Entendeu? Mas é a turma que nasceu em 2010 que está chamando quem nasceu em 2000 de cringe, velho.
ultrapassado. Aí violão estava escrito assim, ó, Batseba, em um relacionamento sério com Urias. Casada. Gente, mulher casada tem gosto de quê, gente? De chumbo. E essa mulher era casada com o Capitão Nascimento, capitão do BOPE daquele tempo. Aí ele vai lá, falei ontem, passa uma conversa nela, ela engravida. Aí deu ruim. Naquele tempo, você imagina assim, a gente está aqui, pensa num pastor assim, que é mais famoso da região de Criciúma, pensa. Aí aparece uma moça que o marido está lá, preso na pandemia, lá no Japão, há 2 anos. Aí a moça aparece grávida. Então, alguém foi. Qual é a última pessoa que você pensa? Não, o pastor não. E tinha sido justamente o pastor de Israel, Davi. Gente, quando Deus fala com Davi, e Davi, gente, nós homens, a gente não pode nem amarrar o sapato dele. Ele é um homem segundo o coração de Deus. A gente não vai chegar nem perto de Davi. Mas Davi, ele acha que ele pode beber de uma fonte proibida. Vai danada. E o vai danada é primo de quem, gente? Do nada a ver, pastor, vai danada. Ela engravida. Ele falou, só tem um jeito. Ele chama o moço, o marido, para passar uns dias lá. Tira ele da guerra. Traz ele aqui, como é que está a guerra? Aquela conversa fiada. Vai lá, ele dá um... Gente, o menino toma tanto vinho que ele perde a direção da casa. Aí, qual era o argumento? Não, lembra aquele dia que você estava na guerra? Você veio aqui, todo chapado da mesa do rei, tinha bebido todo, você se deitou comigo, pronto, aí engravidei. Era uma tramóia. Aí ele fala, não, negativo, meus soldados estão lá, eu não vou entrar na casa da minha mulher. Aí ele tenta uma vez, 2 vezes, dá certo. Ele pega a sentença de morte, manda uma carta pelo próprio Urias, o próprio marido que foi traído. Aí quando o general abre, Joabe abre, pega esse Urias, bota na frente de batalha para que ele morra. Eu entendi o recado, pronto, Urias morreu. Aí Davi falou, aleluias, glórias a Deus. Ai, o Senhor me livrou. Querido, olha para mim, o mundo espiritual não perdoa a gente. Colheita, o que a gente semeia, a gente vai colher. Deus chama Davi e fala o seguinte, olha, Davi, eu te dei tudo que você pediu. Eu te dei um reino. Eu peguei a coroa de Saul, tirei da cabeça dele e botei na tua cabeça. Eu te dei mulheres de um harém. Se você tivesse me pedido, eu teria te dado mais. Mas porque você desprezou a minha palavra, eu vou suscitar o mal de dentro da tua casa. E o que você fez escondido, eu vou me esconder na escuridão. Ninguém viu, foi naquele quartinho, foi naquele cheque, foi naquele dinheiro, foi naquilo que eu desviei, foi naquilo que eu fraudei. O que você fez em trevas, os teus filhos vão fazer debaixo da luz do meio-dia. Eu queria tanto que você entendesse isso. Não é uma palavra para te assustar, não, é uma palavra para te dar esse temor do Senhor. A gente tem que ter algo chamado temor do Senhor. Tem gente que fala assim, a carne é fraca, presta atenção. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro vigia, porque a carne é fraca, ele não estava dando uma boa desculpa para Pedro, ele estava alertando, a carne é fraca, Pedro, não confie nela. Olha para mim, não confie nos seus sentimentos. Não confie naquilo que você acha que você é forte. É ali que você vai cair. O que está acontecendo com esse homem aqui? Ele se ajunta em julgo desigual. 1 Reis, vamos seguir em frente, capítulo 18, verso 4. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Gente, eu guardo a palavra de Deus. Olha o que Jezabel vai fazer. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Quando manifesta na igreja, tem um demônio que manifesta chamado Exu Jezabel. Está pensando que manifesta só em mulher? Olha para mim, manifesta em homem também. Pombagira Jezabel, Exu Jezabel, é um espírito de manipulação. Eu não tenho tempo. Em 1 Reis capítulo 21,
quanto à maneira como ela pega pessoas frágeis, que são governadores. Ele pega o marido, ela pega o pastor, ela pega o líder da empresa, o dono do negócio. Ela não aparece. Jezabel, pastora, não aparece. E quando manifesta, interessante, tem 2 quadros de manifestação demoníaca. Tem umas que a pessoa não lembra de nada. Você pergunta assim: você lembra o que aconteceu ontem aqui no gabinete? Falou, pastor, não lembro nem que eu vim no gabinete. Não existe acesso à memória. A pessoa endemoniada não lembra de nada. E tem pessoas que lembram de tudo. Pastor, eu lembro de tudo, mas não consegui me controlar. Uma vez eu tratei de um rapaz. Ele também era um babalorixá, mas era muito jovem, estava crescendo. E um dia nós começamos a libertação com ele. E ele contou para mim, pastor, teve uma vez que aconteceu uma coisa comigo, eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei em casa todo sujo de sangue. E eu sei que naquele dia eu matei alguém, porque o meu canivete estava cheio de sangue. Só que eu não lembro. Aí fomos orar pelo rapaz. Gente, naquele dia falei, Deus, libera a mente dele. Ele lembrou. Ele tinha um cachorro, o Rottweiler, que ele levou lá para o centro de ocultismo, centro de bruxaria. E ele consagrou aquele Rottweiler para uma entidade espiritual. Falou assim, fica com ele. O pai de encosto fez um trabalho. Ele vai defender tua vida, vai defender tua casa, tu nunca mais vai ser roubado. Ele tinha uma empresa, ainda tem, de caminhões, enfim, de presta serviço, de limpeza. Aí disse que ele chegou de dia, tinha havido um roubo, um furto grande. E o cachorro estava lá e o cachorro não fez nada. Ele foi olhar na câmera de segurança. O cachorro, tadinho, quase lambeu o ladrão. E disse que ele ficou tão enfurecido, tão enraivecido, com tanto ódio. Ele não lembrava mais de nada. Aí ele lembrou. Aquilo ficou dentro da memória dele, esquecido. É um apagão. 2 Coríntios 4,4, por favor, coloca para mim, para o povo entender aqui. 2 Coríntios 4,4, eu já estou terminando, tá, gente? Eu estou dando só ferramenta para vocês. O Deus dessa era, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem gente que não se lembra. São períodos de memória apagados na sua infância, na sua... Pastor, não lembro o que aconteceu. Eu tive um apagão. Aí a ciência tenta explicar isso. A psiquiatria, os médicos tentam explicar. E existe isso. É uma proteção das emoções. Só que nesse caso, ele tinha esquecido. Sabe o que ele fez? Aí depois, pastor, eu lembrei. Ele pegou o cachorro, levou para o mato, matou o cachorro e comeu as entranhas do cachorro. Comeu. Então ele chegou. Eu sei que você faz carinha de nojo, e é por isso que você não trabalha ainda com libertação, porque isso é o mínimo que a gente vê por aí. O mínimo que a gente vê por aí. Não fica pensando que isso aí é coisa, são coisas terríveis que o diabo faz. Está pensando que é só na sexualidade? Está pensando que é só na vida da prosperidade financeira? Está pensando que é só destruir família? Destruir... Gente, são pessoas que infelizmente, são manipuladas. E Jezabel faz isso. É um espírito de manipulação. Ele vai matar um sujeito chamado Nabote, dono de uma vinha, nos requintes da lei. Em nome de Deus, essa mulher vai morrer de uma maneira muito trágica. Ela morre comida pelos cães. Leia depois o final de 1 Reis capítulo 21, você vai entender. Mas eu quero dar uma palavra para você a respeito de brecha espiritual com relação. A gente não falou assim, a gente fala que não tem retaliação, não é isso? Não tem mesmo não. Mas você pode ser o maior perigo na libertação e na guerra espiritual, você mesmo. Eu vou citar, existe um livro chamado Livro de Crônicas. É igualzinho o Livro de Reis. O que está aqui no Livro de Reis, volta aí, Livro de Reis. A gente leu o 1 Reis, não é isso? Capítulo 18, verso 4. Jezabel não gosta de pastor. Jezabel não gosta de estudo bíblico, pastora, presta atenção. A pastora fala assim, vai ter o estudo de ensino da palavra. É o que eu estou fazendo aqui, gente. A igreja não vem não, não quero saber. Vai ter o culto do poder. Aí a galera vem, a turma vem. Não, porque a irmã profetizou na minha vida, porque eu recebi uma promessa, porque Deus falou que eu vou ser pastor. Escute, se você não gosta de gente e não gosta de cuidar de gente, você não é pastor.
Não é? Pastor tem que gostar de gente. Não, porque Deus me chamou para libertação. Se você gosta de pecado, olha para mim, Deus não chamou você para a guerra espiritual, porque você vive dentro de uma lixeira. Como é que você vai lutar dentro do ambiente do imundo, do espírito imundo? Você vai perder. Entenderam isso? Tem gente que gosta de viver na fantasia, na mentira. Eu vou mudar. Segundo Crônicas, capítulo 18. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Primeiro Crônicas, capítulo 18, verso 3. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 18, verso 3 e verso 4. Também não é isso aí. Agora eu me perdi. E diz assim o texto da Bíblia, verso 3 e verso 4. Veja se é verso 4. A última. Davi. Existe segundo Crônicas capítulo 28? Verso 3? Segundo livro das Crônicas. Não, não é isso não. Você abriu para mim segundo Crônicas capítulo 18, foi isso? Foi isso? Bom, então esquece. Não é nada disso, depois você vai pesquisar em casa. Ou então alguém acha para mim aí no Google. Diz assim: perdão, é lá mesmo. Eu falei primeiro Crônicas 18? 18? 3, o que está escrito? Pronto, então estou certo. Vai lá, segundo Crônicas 18, é isso, pastora? Gabriel. Segundo Crônicas 18, 3 e 4. Mas era lá mesmo. Está aqui. Gente, estou velho, mas ainda funciona. Segundo Crônicas capítulo 18, verso 3 e verso 4. Acabe, lembra que ele casou com Jezabel, a manipuladora? Ele está pensando que vai se dar bem, não vai? Ele está pensando que a rebelião dele vai ser o quê? Vai ser legal, né? Não está pensando? Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo na batalha espiritual? Você vai comigo na guerra? Irás comigo lutar contra Ramote Gileade, Jordânia, país do lado. Josafá, lembra de Josafá, o cara do jejum? Daqui a mais 2 capítulos, é isso mesmo. Segundo Crônicas capítulo 20, ele vai jejuar e Deus vai desbaratar os exércitos dos inimigos no vale de Beraca. Mas aí esse homem Josafá é um homem segundo o coração de Deus, é um homem de Deus. Josafá respondeu: sou como tu, meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Pastor, vai comigo na guerra espiritual? Vou. Aí o pastor está vivendo na santidade, o irmão está vivendo na santidade, e o Acabe está vivendo a loucura, é a vida louca, pastor. Verso 4. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Ele recebe, Acabe recebe uma orientação do homem de Deus. Olha o que vai acontecer 30 versículos depois. Segundo Crônicas capítulo 18, verso 33. Escuta essa aí. Segundo Crônicas 18, 33. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso. Olha aqui, ó. Mandou a flecha. Para quem? Não sei. Lembra do Salmo 91? Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, e nem a mortandade ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 11.000 vão morrer, mas não chegarás a ti. Praga nenhuma chegará na tua casa. Debaixo das asas do Senhor você vai estar protegido. Olha o homem desprotegido aqui, ó. Um soldado pega o quê? Manda o quê, gente? Manda uma flecha ao acaso e atingiu o rei entre os encaixes da sua armadura. Tem uma versão que diz nas brechas, diga brechas. Brechas da armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate,
fui ferido. Vou encerrar aqui para vocês, para a gente poder orar. Cuidado com quem você se junta e anda com Deus. Ande com gente de Deus. Gente de Deus não é perfeita não, hein? Gente de Deus tropeça, cai. Pedro negou Jesus 3 vezes. Afundou lá por falta de fé no mar da Galileia. João tinha um discernimento muito errado. Ele ora para Deus, assim, eles não quiseram nos receber, vamos matar ele, vamos orar para descer fogo do céu e queimar os samaritanos. Jesus diz, não, vós não sabeis de que espírito vós sois. O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. Você está errado, João. Você vê os discípulos, ele errando, mas é todo mundo que quer andar com Deus. É gente que tem um coração arrependido, quebrantado. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem pastoreia a sua vida. Cuidado com quem te aconselha. Você fica olhando para um monte de gente com a vida toda perdida, gente derrotada, você está pegando conselho de derrotado. Cuidado, gente, com a rebelião. Acabe se rebela contra o Senhor. Acabe acha que a paixão dele, não, essa mulher me ama, pastor. Ele começa a ser controlado por uma pessoa que não ama ele e que está disposta a tudo pelo poder. Malaquias capítulo 2, a partir do verso 1. Malaquias 2, verso 1. Agora esta advertência é para vocês. Você é sacerdote. Você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva do Senhor. Você é sacerdote, pai, você é sacerdote, mãe. Olha o que está escrito, essa advertência é contra vós. Verso 2: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está dizendo, gente? Lançarei maldição sobre vocês, até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Agora, você tem estômago para saber o que está escrito no verso 3? A batata vai assar agora. Verso 3: por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Está falando de filhos, netos dos netos. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Ele está pegando, sabe o que é excremento? Você anda pelo pasto aqui do gado. Deus está dizendo o seguinte: tem gente que está pensando que está recebendo bênção. Queridos, vou diminuir o tom aqui. Não está. Deus amaldiçoa a bênção. A gente tem que tomar cuidado com gente com quem a gente anda. Pastor, como é que eu vou saber se um homem é de Deus ou não? Olha o fruto da vida dele. Pelos frutos os conhecereis. Olha para a vida de quem governa você. Olha para a vida de quem abençoa você. A autoridade é um princípio de bênção, mas pode transformar um princípio de maldição? Pode, gente. Então, em vez de você procurar sempre o melhor para você, procure aquilo que Deus quer para você. Não adianta você ir atrás de algo que Deus já disse que não vai dar. Não adianta você querer rebelar ou se rebelar e dizer para Deus que você quer e bater o pezinho, quando Deus disse assim: eu não vou te dar. Você pode ser rico, você não pode roubar. Você pode ter um casamento feliz, você não pode tomar a esposa do outro, você não pode tomar o marido da outra. Você pode ter um ministério frutífero, você não pode roubar a semente que o outro está semeando. Você pode ter uma vida feliz, gente, constrói ela. Eu sou casado há 32 anos. Gente, e não vem com a história não, porque na minha lua de mel foi tão boa, porque quando eu era antes das crianças. Gente, não tem, eu tô doido para ir para casa, sabia?
doido. Eu quero terminar aqui. Eu quero ir embora. Porque a minha casa é o meu refúgio. Eu não amo a minha esposa ontem mais do que eu amo hoje. Eu amo ela hoje muito mais do que eu amava ontem. Isso tudo, gente, é construído. A gente fica velho. Eu comecei a namorar a Fabíola, eu era pobre e cheio de cabelo. Hoje eu continuo pobre, não tão pobre e careca. A gente vai desgastando, o tempo vai envelhecendo a gente. O tempo vai, essa lata não presta. Mas eu olho para trás e digo assim: eu errei muito na vida, mas como eu acertei em casar com essa mulher. Mas não existe, isso é um mito da alma gêmea. O mito de Platão, sabe qual é o mito de Platão? Almas gêmeas. Os homens, seres humanos, tinham 4 mãos, 4 braços, 4 pés, 4 pernas, 2 estômagos, 2 cabeças, eram presos por um cordão que saía do umbigo. Aí alguém foi lá e cortou o umbigo, eram almas gêmeas. Soprou sobre o planeta e todo mundo se perdeu, e a gente vive a caça da alma gêmea. Isso é mentira. Não existe. Ai, pastor, casei com um anjo. Você vai dar o primeiro beijo, vai virar sapo. Ai, pastor, casei com uma princesa. Gente, a gente é gente. O casamento construído é um casamento construído com perdão, com recomeço, com misericórdia, com entrega, com generosidade. Não tem que nascer um para o outro. Mentira, 2 pecadores. Vai casar? Não, estou casando 2 pombinhos. Nada, é 2 serpentes, uma com a outra. São 2 cobras, um mais venenoso que o outro. Mas o nosso Deus transforma a vida da gente. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos encerrar. Eu tenho aqui um monte de perguntas para responder, pastora, né? Eu vou dizer para você que comprou o livro, eu vou sentar ali naquela mesa depois, com a permissão da pastora e do pastor, e vou assinar os livros. Se todo mundo que comprou e que quiser, se quiser também, tem que falar: não, pastor, que é isso? Não, também. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio para você aqui. Para você, feche seus olhos e, por favor, baixe sua cabeça. Para você, querido, feche seus olhos mais uma vez, eu vou pedir. Pastor, eu quero receber do Senhor a autoridade que Ele me deu. O Senhor colocou autoridade, o Senhor deu para todo mundo. A gente já leu muito a Bíblia aqui, em João capítulo 20, verso 21, diz assim: e tendo-o chamado, assoprou sobre eles e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Eu e você temos a mesma autoridade. Eu e você, nós vivemos debaixo do mesmo nome, que é o nome de Jesus. Agora você tem que perder o medo e se encorajar a usar a autoridade que Deus te deu. E se você hoje quer dizer para Deus: Deus, eu quero essa autoridade para usar na minha vida, é onde a planta do meu pé for. Eu quero essa autoridade para usar na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Quero profetizar sobre eles. Eu quero profetizar o amor do Senhor sobre eles. Eu quero usar isso onde eu trabalho, onde eu estudo. Eu quero ser essa autoridade. Não é só dentro da igreja, não. É na minha vida do dia a dia. Se você quer isso, eu quero essa autoridade, porque Deus me deu, e a autoridade é dada. Se você quer isso, levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar sua mão. Número 2. Se você em algum momento da sua vida se rebelou, você acabou ouvindo gente que levou ovelha, que levou você para longe da igreja, para longe do Senhor. Tem muita gente que não consegue voltar porque fica envergonhada. Não vou voltar para lá porque eu vou estar declarando que eu errei. É isso mesmo, isso chama-se confissão. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele voltou para casa e disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. E é por isso que ele sentou de novo na mesa do pai para comer banquete. Se você quer pedir perdão,
porque você se rebelou contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a figura de autoridade que governava você, seja espiritualmente, seja na sua família, um avô, uma avó, alguém que te criou. Eu preciso confessar diante de Deus que eu me rebelei. Tem gente aqui que casou errado. O pai falou: não se case com essa pessoa. Você foi lá e se casou. E por causa disso, você experimentou o pior da sua vida. Tem gente aqui que se rebelou contra o pastor, achou, chegou na igreja, 1, 2, 3 anos, aí pensou: não, eu sou melhor do que o pastor. Tem gente aqui que se rebelou contra o pai, porque o pai estudou menos. Gente, o nome disso é feitiçaria. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Se hoje está todo mundo com o olho fechado aqui, você quer pedir perdão diante de Deus, porque você em algum momento da sua história fracassou na humildade e se encheu de orgulho, de rebelião. Você fala: eu não quero isso para a minha vida não. Se você quiser pedir perdão para Deus, só levante sua mão. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu quero pedir perdão por isso. Eu fracassei. Deus abençoe todos vocês. Não tenha vergonha, não se intimide. Deus está vendo. Eu quero pedir perdão. Deus abençoe você. Pode abaixar sua mão. Número 3 e último. Você quer aprender a usar essa autoridade com poder. Você quer aprender a usar essa autoridade com amor. Você quer aprender a estabelecer o reino de Deus aonde você vai. Levante sua mão em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pode abaixar. Pastor, eu tenho um compromisso com a senhora aqui, com o pastor Gaúcho. O dia que a gente puder, você vai marcar um treinamento aqui. Eu vou ensinar a igreja do mesmo jeito que eu ensino a minha igreja. É uma igreja muito quebrantada. Vamos orar. Posso orar por eles, pastor? Pai querido, em nome do teu filho Jesus, são 10:30 da noite. O teu povo levantou de manhã cedo. Existem homens e mulheres aqui que nem dormiram. Gente que derrama lágrimas nos seus travesseiros. Gente que sofre pelos filhos. Gente que sofre pelos irmãos. Gente que chora pelos pais desviados, afastados. Gente que não tem uma resposta e que precisa do sobrenatural, de uma interferência do céu, Pai. Em nome do teu filho Jesus agora, da mesma maneira como eles levantaram as suas mãos, agora, Pai, coloca na mão dos teus filhos a autoridade que o Senhor prometeu pelo teu filho Jesus. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Pai, eu libero sobre eles e sobre a cabeça dos teus filhos e das tuas filhas essa palavra no mundo espiritual, dando a eles autoridade sobre todo o espírito de trevas. E eu aqui repreendo em nome de Jesus toda a ação do inferno, todo o calabouço das trevas, toda a fortaleza do mal, todo o espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, em nome de Jesus. Saia dessa vida, saia dessa casa e saia dessa história, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Eu, em nome de Jesus, Pai, reclamo agora a presença do sangue de Jesus, o sangue que purifica, o sangue que traz vida nova, o sangue que liberta do anjo da morte, o sangue colocado sobre os umbrais e sobre as vergas laterais da vida e do coração dos teus filhos. Pai, toda rebelião agora, todo espírito de rebelião, ficar acorrentado em nome de Jesus. Toda ação de rebelião que contaminou o coração dos teus filhos agora, nós enfraquecemos agora e colocamos de joelhos em nome de Jesus de Nazaré. Nós decretamos a falência, a derrocada e a destruição de todo espírito de Jezabel, de todo
todo espírito de manipulação e controle, de todo espírito de rebelião, de todo espírito contrário ao Senhor, todo espírito inimigo do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos, amarramos, expulsamos dessas vidas, dessas mentes e de cada coração. Agora, Pai, colocamos filhos, colocamos parentes, colocamos aqueles que o Senhor nos deu como célula de amor na nossa vida, debaixo da Tua autoridade, Pai. Cobrimos eles com Teu amor, lançamos sobre eles a autoridade do nome do Filho do Altíssimo, e concordamos aqui na terra, Pai, que há um lugar no céu, e que a nossa casa é Tua, que os nossos filhos são Teus, que os netos dos nossos netos, eles são Teus também. Nós lançamos flechas, Pai, nós lançamos palavras como flechas no futuro, estabelecendo a Tua salvação sobre toda a nossa descendência. Ó Pai, nós ativamos o poder de Deus, a unção do Espírito de Deus sobre pais, sobre tios, sobre avós, Pai, para que a Tua palavra seja como um martelo que quebra a rocha, tira todo o coração endurecido e mostra a Tua salvação, para que a casa dos Teus filhos seja casa de salvação, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém comigo, gente? Gente, você está sem igreja, você está aí visitando um monte de igreja. Olha para mim, agora chega, o teu lugar é aqui. Construa uma igreja aqui, ó, para os seus filhos. Construa uma igreja aqui, olha para mim, para os seus netos. Se você abençoar essa terra, ela vai ser bendita. Não se desvie disso. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão. Pastor, eu queria pedir perdão para alguém que já morreu. Fala para Deus isso. Entra no teu quarto em secreto, entra no teu carro agora. Você vai sair daqui, fala com Deus. Não passe essa vida sem usar a autoridade que Deus deu para você, amém? Levanta a sua mão. Eu vou pedir uma oração para vocês, pastora. Meu sobrenome é Lobo, todo mundo me chama de Pastor Lobo. No início era até esquisito, mas agora o povo não liga mais. Quando você lembrar da história do lobo mau, se estiver contando para uma criança, ou quando vê um programa lá do National Geographic sobre o lobo solitário das steppes, você lembrar do lobo, você fala: ih, um dia eu conheci um pastor lobo. Aí você vai fazer uma oração. Eu quero que você faça uma oração por mim. A oração é muito simples. Você vai dizer assim, repete comigo, fala assim: Deus, em nome de Jesus, faz o pastor Lobo e toda a sua descendência serem obedientes ao Senhor. Amém. Essa oração é muito simples. Sempre que se lembrar de mim, ou lembrar do meu nome, vocês vão falar: Deus, faz o pastor Lobo ser obediente ao Senhor. Eu não preciso de mais nada, sabia? Você não precisa de mais nada. É só você se esforçar para ser obediente. Amém? Levanta a mão. Eu vou responder as perguntas. Levanta a mão, mas diz assim: tchau, pastor. Vai com Deus. Amém. Agora você pode se assentar. Pode sentar, queridos.